Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Cada um permaneça na vocação em que está. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a sua vocação. Como judeu, como não judeu, como escravo ou como livre. No final do verso 21, aproveite a oportunidade. E no verso 22, a partir do verso 22, ele coloca aqui os argumentos para o que ele está dizendo, ou algumas razões para que ele não se preocupasse, vivesse naquela ansiedade, ou naquela angústia, porque não tem nada que traga mais prejuízo para o cristianismo com a insatisfação com a vocação em que a gente vive. Você é empregado de uma empresa, você pode servir a Deus como empregado de uma empresa, você não tem que, se Deus lhe der a oportunidade, abra a sua própria empresa. Mas enquanto não chega a isso, você tem que estar ali, tem que bater ponto, tem que trabalhar, é uma jornada complicada, é um salário apertadinho. Você pode servir a Deus lá na sua empresa. Você pode servir a Deus. Não espere abrir sua empresa para servir a Deus. Se tiver oportunidade, faça isso. Mas se não, sirva a Deus onde Deus lhe colocou. Onde Deus colocou você. Então, contentamento com o status que Deus nos deu. Esse é o ponto aqui. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a vocação que Deus lhe chamou. Olha os argumentos de Paulo aqui no verso 22. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. O escravo crente, na verdade, ele é livre, porque ele foi liberto da pior de todas as escravidões, que é a escravidão ao pecado, ao mundo, à morte e ao inferno. Ele foi liberto, ele é um homem livre, ainda que escravo naquele contexto em que ele vive. Da mesma forma, final do verso 22, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Quer dizer, de um lado ou de outro, nós somos de Cristo. Ou livres em Cristo, ou escravos em Cristo, que é a mesma coisa. Eu sou livre em Cristo, ou seja, ainda que eu externamente estou debaixo da autoridade, da posse, sou a posse de alguém, mas eu sou livre em Cristo Jesus. No final, eu pertenço a Jesus Cristo. Ele haverá de me libertar de todo jugo. E, finalmente, Ele haverá de me introduzir na liberdade plena. Eu sou um homem livre, mas isso significa que eu posso fazer o que eu quero? Não, porque eu sou escravo de Cristo. Eu vivo para fazer a vontade dEle. Eu vivo para servir a Ele. O ponto é esse. De um jeito ou de outro, Cristo é o referencial. E você pode servi-lo, quer seja como escravo, quer seja como livre, quer seja como servo, quer seja como patrão, quer seja como empregado, quer seja como dono da empresa. Você pode servir a Deus da maneira aonde você está. Aqui você tem esse ponto extraordinário de que o Evangelho iguala a todos diante de Deus. A igreja cristã do século I era a única instituição onde você veria o escravo e o patrão sentados lado a lado, na mesma hora, adorando o mesmo Deus. Pessoas o judeu e o não judeu, o bárbaro e o grego, o homem e a mulher, sentados lado a lado, no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, sem diferença nenhuma. Era a única instituição em que isso acontecia. Eu tive o privilégio de estudar, fazer o meu mestrado na África do Sul, em meados da década de 80. E foi bem durante o tempo em que vigorava o apartheid, a segregação racial oficial. E eu fui morar com minha esposa numa cidadezinha chamada Potchefstroom, onde tinha uma universidade cristã, onde tinha um departamento de teologia muito bom. E a segregação racial funcionava lá mesmo. A gente ia fazer compras e a gente via que os brancos eles estavam na fila do caixa. Se tivesse africanos na fila do caixa e chegasse um homem branco, ele recuava e dava lugar ao homem branco. Nós vimos praias só para africanos e praias só para brancos. Cidade, quando dava 6 horas da tarde, quem era africano tinha que sair da cidade e ir para a sua própria cidade, porque aquela cidade era cidade de branco. E outros exemplos que eu poderia contar aqui para vocês. Mas foi então que a gente conheceu o Kwasisa Bantu, que era um local no meio da tribo Zulu, onde aconteceu um grande avivamento espiritual no final dos anos 1960, no Natal de 66 para 67. Tinha acontecido um grande avivamento espiritual que durou cerca de 2, 3 anos. Milhares de Zulus se converteram e a notícia do avivamento trouxe dezenas e dezenas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo para ver o que tinha acontecido. Minha esposa e eu fomos lá, passamos 3 semanas lá, vendo aquela bênção que foi o avivamento entre os Zulus. Aliás, esse foi o primeiro livrinho que eu tive a oportunidade de lançar, logo depois que cheguei do meu mestrado. Peguei o testemunho do Erlo Stegen, que era o pastor, eu ia dizer pastor alemão, mas pode ser mal compreendido, o pastor originário da Alemanha, não é? Que foi o homem usado por Deus para aquele grande avivamento espiritual ali.
E lá eu vi uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar da África do Sul. Brancos e africanos na mesma mesa, se tratando como irmãos, com todo respeito, sem qualquer sinal de segregação racial, unidos pela mesma fé em Jesus Cristo, irmanados, abraçados em Cristo Jesus. Foi o único lugar na África do Sul onde eu vi que a segregação racial não funcionava. Era ali no meio do povo de Deus. A igreja é o único organismo no mundo onde essas diferenças deveriam ser postas de lado. E é o único organismo que tem a base, a única instituição que tem a base lógica, epistemológica correta para isso. É que nós somos todos livres em Cristo e somos todos escravos de Cristo. Não importa judeu, não judeu, escravo ou livre, homem, mulher, culto, deseducado, rico, pobre. Nós servimos a Deus na vocação em que Deus nos chamou. Veja no verso 23 o argumento final do apóstolo Paulo. Ele diz assim: vocês foram comprados por preço. E nós sabemos que preço foi esse. Paulo nem menciona, né? Porque todo cristão sabe qual foi o preço pelo qual nós fomos comprados. A palavra comprado aqui no contexto significa resgatados da escravidão. Foi pago um preço. O escravo, para ser livre, tinha que pagar pela sua liberdade, ou então alguém chegava e comprava ele e o libertava. Deus nos comprou do mundo, nos comprou do pecado, da condenação e do mal. E o preço que Ele deu foi o sangue precioso do Seu Filho. Nós fomos comprados por esse preço. Portanto, não nos tornemos escravos de homem. Existe uma escravidão pior do que o sistema de escravatura que predominou durante séculos no mundo, que é sermos escravos mentalmente, um coração escravo, a maneira de pensar do mundo, escravos à maneira de viver do mundo, escravo do erro, escravo da mentira, escravo da opressão, da angústia espiritual, mental, de pessoas que não conhecem a verdade, que se encontram confusas. Essa é a pior de todas as escravidões. E pessoas manipulam a verdade para escravizar a mente e o coração das pessoas. É isso que o falso profeta faz. Ele manipula o erro, ele escraviza a mente e o coração. Essa é a pior de todas as escravidões que pode existir. Vocês já foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Termina Paulo no verso 24, repetindo: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Eu quero fazer duas aplicações. A primeira é, o que é que essa passagem não significa? E depois, o que é que ela ensina? O que é que ela não significa? Ela não significa que os cristãos devem aceitar a escravidão. Eu já expliquei isso aqui. Nós não aceitamos a escravidão, o sistema desumano, sempre foi, a vida toda. Entretanto, em algumas situações, como aquela do Império Romano, era inevitável, não tinha como fugir. Então, o que é que o cristão ia fazer? Revoltado contra Deus? Ou não tinha nem voz nem vez, não podia nem reclamar no Twitter, porque não tinha Twitter, óbvio, naquela época, não tinha o que fazer. Solução, contentamento e aproveitar uma oportunidade que Deus desse para ficar livre. Servir a Deus na situação em que estava. Então, o cristianismo nunca defendeu escravidão. Quem diz isso não conhece nem teologia, muito menos a Bíblia, e não conhece a história. Segunda coisa que essa passagem não está ensinando, que os cristãos não devem se esforçar para crescer na vida. O cristianismo não é ópio do povo. O cristianismo, na verdade, traz esperança, traz alento. O cristianismo está por detrás do progresso e do crescimento das maiores nações, das maiores potências que existem hoje. É claro que depois de séculos de influência do cristianismo, abandonaram o verdadeiro cristianismo e hoje debandaram para outro tipo de coisa. Mas o cristianismo está por detrás do nascimento da cultura do Ocidente. As instituições como universidades, hospitais, escolas, tudo isso está por detrás. As liberdades civis fundamentais, tudo isso nós devemos à influência do cristianismo. Portanto, erra quem diz que o cristianismo é um empecilho ao desenvolvimento e ao crescimento. Essa passagem não está dizendo que se você foi chamado ganhando um salário mínimo, que você deve ficar aí até o resto da sua vida. Não. Se qualifique, trabalhe, estude, faça, aproveite a oportunidade que tiver, cresça, ganhe bastante, não esqueça de dar o dízimo, progrida, né, na vida. Mas se você não puder e não tiver chance, sirva a Deus com seu salário mínimo. Você pode servir a Deus na condição em que você se encontra. Também, eu vou dizer isso aqui só porque eu já ouvi alguém dizer. Essa passagem não está dizendo que você tem que ficar na denominação em que Deus lhe chamou. Que às vezes as pessoas usam isso aí, ó, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado como presbiteriano, você não pode nunca mais deixar de ser presbiteriano. Só que quem diz isso não são os presbiterianos, mas eu não vou dizer mais nada, tá certo?
Não vou dizer mais nada. Mas já vi essa passagem ser usada assim. Bom, não é isso que ela está dizendo, certamente que não. O que é que essa passagem ensina? Presta atenção agora. Ela ensina que a conversão não nos obriga necessariamente a alterar o chamado na vida, a não ser que eu viva numa situação ilícita. Todas as demais situações, em todas elas podemos servir a Deus. Segunda coisa que essa passagem ensina, que Deus chama diferentes pessoas em diferentes situações e condições para serem parte do seu povo e para servi-lo. A igreja é local de diversidade social, cultural, racial e financeira. Nós deveríamos nos respeitar e nos acolher em Cristo Jesus, sem preconceito para com raça e condição financeira ou social. Terceiro, essa passagem nos ensina que a fé em Cristo nos capacita a servir a Deus em toda e qualquer situação em que nós nos encontramos. Não existe nenhuma situação lícita em que você não possa servir a Deus. Quarto, lembremos aqui o ensino da Reforma Protestante, conhecido como o sacerdócio universal dos santos. Que doutrina era essa? Para entendê-la, lembrar o que aconteceu na Idade Média. Surgiu o conceito de sagrado e profano, clérigo e leigo, o sacerdote e o povo. A ideia de que ser um padre, um monge, era uma vocação superior às demais. Por quê? Porque o padre era aquela pessoa especial que, através das palavras ditas na ceia, na missa, transformava o pão e o cálice no corpo e no sangue de Cristo. Então, ele era uma pessoa especial, era uma pessoa distinta. Havia essa separação entre clérigo e leigo. Os reformadores acabaram com isso, eles disseram, todo crente é um sacerdote. Serve a Deus aonde Deus o chamar. E com isso dignificou o trabalho. Você pode, seu trabalho de dona de casa, de motorista de Uber, de médico, é tão espiritual quanto o meu de pastor e pregador do Evangelho. É espiritual do mesmo jeito, não tem distinção. Deus chama um para uma função, outro para outro. E aqui tem uma lição que eu quero trazer. Você não precisa ser pastor, missionário e obreiro para servir a Deus. Você pode servir a Deus na vocação em que Deus lhe chamou. Você foi chamado sendo padeiro, seja o melhor padeiro do mundo. Deus lhe chamou como sendo motorista de táxi, seja o melhor motorista do mundo. Se for de ônibus, se puder melhorar um pouquinho, agradeço. Né? Se você for motorista de ônibus. Né? Quando se converte, né? Dirija um pouquinho melhor, né? Respeite os carrinhos menores, né? E as motocicletas também. Então você pode servir a Deus em qualquer vocação. Você não tem que ser pastor, pregador, missionário, obreiro ou obreira. Não precisa. Cada um pode servir a Deus na vocação em que Deus o chamou, a não ser que Deus o chame especificamente para esse tipo de coisa. Eu quero, então, encorajar vocês terminando aqui, quero encorajar vocês a refletir sobre o que vocês ouviram aqui. Agradecer a Deus as circunstâncias e a condição em que você está. Eu sei que às vezes você pode estar aí dizendo, meu Deus, isso aqui não pode ser para mim. Né? É porque o pastor não tem ideia da situação em que eu me encontro. Eu não sei, mas Deus sabe. E essa palavra está aqui, não fui eu que inventei. 3 vezes na passagem, Paulo diz a mesma coisa. Cada um permaneça, ele está faltando a palavra contente aqui, né? Cada um permaneça contente na vocação em que Deus lhe chamou. Se você puder mudar, mude. Mas se não, sirva a Deus com alegria. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que tem pessoas que estão em condições difíceis, eu não quero fazer pouco do sofrimento e da dificuldade de ninguém. Mas uma coisa eu sei, se isso está aqui na Bíblia, é porque Deus vai lhe dar a condição. Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai encher seu coração de contentamento, de alegria. Você está solteiro, você pode servir a Deus solteiro. Sirva a Deus com isso, fique feliz. Não fique pensando assim, eu só vou ser feliz se um dia casar. Por qué? Tem muita gente casada infeliz, que gostaria de não ter casado, mas agora é tarde. Não é? E você foi chamado estando casado, não fique pensando em se separar, dizendo, eu vou servir a Deus melhor se eu me separar. Não, você pode servir a Deus casado, solteiro, viúvo, do jeito que Deus lhe chamou. Amém?